Lucas capítulo 15. O que nós vamos falar aqui? Você, muitas vezes em final de culto, você já ouviu a gente falar o seguinte: quem quer receber Jesus e tal, faz o apelo para quem nunca recebeu Jesus. Mas a gente às vezes faz um apelo, não gosto da palavra apelo, a gente faz às vezes um convite e diz o seguinte: olha, você que está longe de Jesus e você quer voltar para Jesus, nós vamos explicar um pouco na palavra de Deus o que é esse voltar para Jesus. O que é voltar? O que é retomar? O que é isso que a gente fala no final do culto? O que é estar longe com Jesus? Como que eu estou? Por que eu fiquei longe? Eu estou longe de Jesus, será? Por que Jesus contou essa parábola? Tudo tem uma explicação na Bíblia. Jesus, ele gostava de falar por parábolas. Quando ele falou, ele contou 3 parábolas. Essa foi a terceira, uma atrás da outra. Ele contou a parábola das ovelhas, que uma se perdeu, e aí foi atrás daquela que se perdeu. Logo em seguida ele contou a parábola das dracmas, que eram moedas, que se perdeu e também a dona foi atrás da moeda. E depois ele conta essa parábola do filho pródigo, que também estava perdido e veio. Por que Jesus faz isso? Porque na época os religiosos, eles não gostavam que Jesus ia falar com os pecadores. Eles ficavam bravos: mas como Jesus vai falar com o pecador? Come com eles, eles vão aprender a palavra de Jesus. Então os grandes religiosos, eles não gostavam disso. O que Jesus queria explicar? Que ele estava indo atrás de quem estava perdido. É por isso que que Jesus ia. Ele ia atrás do perdido, daquele que precisava de Deus. Então Jesus, ele começa explicando isso na parábola do filho pródigo. Todo mundo abriu? Posso ler? Jesus, versículo 11, Lucas 15, 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Só até aqui. Esse texto, ele tem 3 personagens, e hoje nós vamos falar só de um, que é o filho. O texto, ele fala do filho, que representa de certa forma eu e você, a igreja. Ele fala do pai, que representa Deus. E ainda tem um outro irmão mais velho, que significa algumas pessoas da igreja também. E hoje nós vamos ficar com o filho, para entender o que é esse negócio de se afastar. Tem muita gente na igreja, muito filho de crente, que está afastado, que largou a igreja, largou o evangelho, e está longe de Deus. Alguns até querem voltar, sabe? Mas é difícil, eles se enrolaram tanto no pecado, se enrolaram com tantas pessoas, e eles não conseguem voltar. Se deixaram levar por alguns desejos e ficaram presos. Às vezes alguns se envolveram até com droga, e agora tem dificuldade de se libertar e de chegar até Deus novamente. Tem muita gente dessa forma,
longe de Deus. Muita gente que frequentava até o Wake, frequentava a igreja, mas que saiu, por alguma razão saiu. Como saiu esse filho da casa do pai? O que esse filho fez, gente? Ele praticamente, ele desonrou o pai. Ele falou, olha, é como se o pai tivesse morto. Ele falou, pai, olha que tristeza, hein? Ele falou, me dá a minha parte na herança. O que acontece? Esse filho, por alguma razão, ele estava insatisfeito. Tinha tudo, era um pai rico, tinha tudo na sua casa. Mas ele decide pegar o dinheiro dele e cair fora e viver do jeito que ele achava que tinha que viver. Há coisas que o dinheiro pode comprar, mas algumas coisas o dinheiro não compra. Tem gente que fica, dinheiro não traz felicidade. Aí a pessoa faz uma piada, se eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Ele tinha dinheiro, mas ele achava que ele não era feliz, não era suficiente. Olha só, vai anotando para você, Provérbios capítulo 15, 16, diz o seguinte: é melhor ter um pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter um pouco no temor de Deus do que você ser rico, como ele estava, e ficar inquieto, e ficar insatisfeito. O que ele queria era fazer o seguinte: ele queria desfrutar daquele dinheiro, das coisas que ele podia comprar, para satisfazer às vezes os seus desejos, e longe dali, fora da vista dos seus pais. Muita gente às vezes quer fazer o seguinte: a pessoa quer vazar às vezes da igreja, porque ele quer fazer o que quer, à vontade, meter o pé na jaca, os dois pés na jaca, pecar, sair por aí, sabe, ficando com todo mundo, às vezes fumando, às vezes droga, às vezes bebendo, enfim, fazendo um monte de coisa. Mas ele longe, ele fora da igreja, ele pode fazer, de certa forma ele pode fazer à vontade. Ele queria estar longe da família, e muita gente às vezes quer estar longe da família, que é a igreja, para fazer tudo o que quer e bem entende, sem ninguém ficar criticando, sem ninguém chamar atenção, sem ninguém, às vezes dá até uma palavra de amor e fala, cara, não faz isso. Ele estava querendo distância. Primeira coisa que esse rapaz faz, que a gente vai analisar, ele tem uma atitude de rebeldia. Ele vai para uma terra, diz que ele vai para uma terra distante. Olha só, Lucas, no capítulo 15, 13, ele fala o seguinte, olha, não muito tempo depois, olha o que acontece com ele. O filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, de forma responsável. Gente, mas o distante às vezes não é uma questão física. Às vezes você está aqui e está distante. Teu pensamento está distante. Você está aqui e está pensando em alguma coisa que você vai fazer quando sair daqui. Você está aqui, mas você está longe de Deus. Você passou uma semana, você tem passado semanas longe de Deus, vivendo uma vida de mentira, enganando os outros, enganando a si mesmo, achando que é grande coisa e está enganando a si mesmo. Às vezes você vive em rodas aí de maledicência, falando mal de outras meninas, mal de outros meninos, traindo pai e mãe, fazendo coisa escondida, e está aqui hoje. Eu não sei se existe alguém aqui assim, mas Deus sabe, e você também sabe, se você é uma dessas pessoas, como esse filho pródigo. Muita gente acaba saindo, dá essas vazadas, porque pessoas da escola vão chamando, vão fazendo convites. Lembra quando eu preguei que você tem que tomar cuidado por onde você anda, cuidado para você não ser pego em alguma armadilha? Tem gente que é convidado para festas onde acontece um monte de coisa voltada a droga, a sexo. Então cuidado para o tipo de balada que você é convidado, saiba com quem você anda.
Tem gente que às vezes vai sair daqui, já tem mensagem chegando para ele: olha, vamos tal lugar naquela balada e tal, e você quer ir, você quer sair daqui, a sua cabeça está indo, é um passo para você começar a gostar dessas coisas, gostar de repente de uma droga, e começar a ficar dependente dela, gostar de levar uma vida, que a gente fala que é uma vida de mentira mesmo, que você vai estar fazendo um relacionamento só por causa da sua carne, para experimentar o que é ficar, eu quero beijar ele, beijar ela, e sai beijando todo mundo numa festa. Aí você fala: nossa tio, que absurdo, absurdo. Se você não abrir teu olho, é para lá que você vai às vezes. Então cuidado com os convites que você tem para sair, porque tudo podem ser armadilhas. Saiba onde você vai, saiba por onde você anda, tudo pode ser uma armadilha. Você tem que ter amigos de verdade. Os seus amigos de verdade querem o seu bem, não querem tirar você dos caminhos de Deus. Fique ligeiro, você sabe quem são eles. Esse rapaz, depois, o filho pródigo, depois que ele sai da casa do pai, ele vai para lugares distantes, e você pode ter certeza que ele achou um monte de amigo nessa. Ele desfrutou de tudo. E diziam na época que quando a pessoa ia para lugar distante, ela ia para Roma, cidade grande, onde tinha de tudo para ele aproveitar. Tinha mulheres para ele pagar, ele foi cheio de dinheiro. Ele podia pagar e viver com prostitutas, ter relação com outras mulheres, e deve ter feito isso. Ele podia ir em tudo que é festa que existia naquela época, e o pai ficou esquecido. Coração ingrato, não é verdade, gente? O pai dá o dinheiro para ele, ele praticamente faz uma coisa que só quando o pai morre, quer pegar a herança, ele quis antecipado. Coração ingrato. Mas será que a gente às vezes é ingrato com Deus também? Será que você às vezes já foi ingrato, viveu uma vida de ingratidão? O que é uma vida de ingratidão? Deus dá a você a salvação, que é pela graça, dá a você uma igreja, que é o corpo de Cristo, para você viver. Ele dá paz ao seu coração em momentos de dificuldade. Ele fortalece você quando você está caindo. E aí você acaba às vezes virando as costas para tudo isso, e vai viver do jeito que você quer e bem entende, e dá as costas para Deus, e faz toda uma amizade com pessoas que no fundo eles são teus amigos e amigas por interesse. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E esse filho pródigo, o pródigo, sabe o que quer dizer pródigo? Pródigo quer dizer esbanjador, que gasta mesmo. Então esse filho, ele passou por tudo isso. Ele passou por um monte de dificuldade por onde ele andou. Então cuidado com o convite de algumas pessoas, gente. Quantos filhos estão distantes dos seus pais e tem o pai orando para que ele volte? Muita gente, sabia? Que se afastou de Deus e tem o pai e a mãe orando para que ele volte para Jesus de novo, porque ele foi fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, e os pais estão orando para que ele volte para Jesus. Então cuidado. Talvez você está hoje aqui ferindo alguém que te ama. E vou dizer uma coisa para você: na hora do aperto, na hora que a coisa complicar na sua vida, esses amigos que te rodeiam, que te chamam para as baladas, eles vão vazar, velho. E quem vai receber você, sabe quem vai ser? O teu pai e a tua mãe. Aqueles que muitas vezes você engana, trai, dá as costas, cai fora, chama de velho, velhas ideias, velhos costumes. A gente é meio antigo mesmo, eu sei, eu sou um desses aí. Eu tenho filho de 23 anos, então eu sei que eu sou de uma época diferente, e posso ser até criticado por muitos, mas pode ter certeza, na hora que a coisa pega, eu nunca vou rejeitar um filho no momento difícil. Mas os amigos, que se dizem amigos, quando a coisa aperta, são os primeiros a vazar. E esse cara passou por isso. Esse filho pródigo, ele fica sozinho em um momento da vida dele. Então tem gente, ó, o celular, pode desligar, eu tomo água enquanto isso, vai lá.
tirar foto da água. Não estou brincando. Então, a gente às vezes tem uma igreja machucada, porque você andava junto com alguém e essa pessoa de repente não anda mais com você. Você consegue se lembrar, talvez, de alguém que andava com você, que vinha com você no Wake, ou que vinha na igreja, e hoje não está mais com você aqui? Tem alguém? Será que você lembra de alguém que a pessoa vazou, por alguma razão vazou, esqueceu de Deus? Vocês caminhavam juntas, vinham para a igreja, hoje você caminha, mas ela não vem mais. Talvez o banco dela está aí, né? Está esperando ela voltar para sentar nesse banco e curtir com você, curtir o culto com você. É triste. Então, pessoas às vezes elas deixam feridas em quem fica, porque elas vão viver do jeito que elas querem. Só que a vida distante que ele quis levar armou algumas surpresas para ele. O caminho de volta às vezes é difícil, viu, gente? Não é fácil voltar para quem está longe. Eu conheci pessoas que eles se afastaram de Deus e foram viver, entrou nas drogas. E para voltar? E para fazer o caminho de volta? O caminho de volta é que é difícil. Porque quando você faz igual esse cara aqui, o pródigo, que eu não sei qual é o nome dele, ninguém deu o nome. Para ir foi fácil, o cara foi com dinheiro, ele foi para lugares bons, enquanto ele vai e está com dinheiro, todo mundo está junto com ele. Para ir foi fácil, só que o dinheiro foi acabando, veio uma grande fome naquela região, e a coisa complicou para ele. Então para ir é fácil, as portas estão todas abertas, todas as baladas estão com as portas abertas para você entrar. Como é que você vai sair de lá? Entrar é fácil. E como é que você sai? De que jeito você sai? Então eu conheci gente que entrou no mundo das drogas, e para sair, para voltar, foi difícil. Jesus liberta das drogas? Liberta. Mas o caminho de volta não é fácil. Ele teve que encarar os pais, teve que encarar a igreja. A pessoa vem às vezes definhada, porque sofreu, porque ficou muito tempo às vezes na rua, se perdeu em bebida e aí volta para a igreja. Não é fácil o retorno, como não foi fácil o retorno dele. Lucas capítulo 15, 14 e 16, olha só o que está dizendo aqui. Tudo que eu estou lendo está lá no capítulo 15, que eu pedi para você abrir, tá? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Olha só, houve uma grande fome, e o cara que saiu cheio de dinheiro começa a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porco. O cara agora vai cuidar de porco, e nem era palmeirense esses porcos. Se fossem, seriam porcos limpos, campeões, mas não eram. Eram porcos sujos, imundos. E para o judeu, era uma desonra. O porco era algo imundo. O cara não só vai cuidar do porco, como vai ter que dar comida para ele. Mas o pior vem aí, olha só. E ele desejou, olha que duro, hein? Encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam. Presta atenção agora. Mas ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos eles davam. Sabe o que eu aprendi essa semana isso? Quem conheceu o pastor Edson, o pastor Edson já fez essa pregação, e o pastor Edson falava assim, porque ele ficava comendo as bolotas dos porcos. Na verdade ele não comeu, porque não davam para ele, nem a comida dos porcos davam para ele, que eram vagens. Essas vagens, João Batista, aquele que recebe Jesus, batiza Jesus no rio, ele comia dessas vagens, então devia ser alguma coisa que sustentava.
E ele tinha que dar essas comidas para os porcos e não podia comer. Não deixavam ele comer. Que situação, hein? Num lugar de fome e o cara não podia comer. Nem comida de porco. A alegria que ele tinha dá lugar ao desespero. Lembra que eu falei que é fácil você entrar na balada, lá está curtindo, boa, legal, aí o cara às vezes até te dá algo para você ficar meio doidão, aí você sai. Aquela alegria acabou. E agora? O que sobrou? O que sobra quando você está longe de Deus? O que sobra quando você sai de uma festa dessas? O que sobra na vida daquele que não quer mais conversa com Jesus? Os recursos esgotaram. Não tinha nenhum amigo, mas com ele acabou o dinheiro. Ele não tinha nem o que comer, nem comida de porco estavam dando para ele mais. Não davam nada. O prazer de Deus, eu montei uma frase aqui. Vou até ler para não errar a frase que eu montei. O prazer de Deus é liberdade, mas o prazer sem Deus é escravidão. O prazer com Deus, que é o prazer da gente, sabe, estar aqui, cantar, se regozijar, vigília. Nós vamos ter uma vigília em breve, viu? Em abril, nós vamos ter uma vigília, sabe de que horas? Mate sua saudade da meia-noite às 6. E você vai vir se regozijar com Deus. Cara, arrepia, olha que legal, olha que da hora, arrepia, cara. Sabe por quê? Porque o regozijo com Deus, ele é diferente. O regozijo com Deus, eu me regozijei muito com Deus, desempregado, batendo a cabeça daqui e dali, não conseguindo emprego, mas o regozijo de Deus, ele era de Deus, ele não vinha da situação, ele vinha de Deus. Então, o regozijo com Deus é diferente. A alegria sem Deus, ela escraviza, porque quando você não tem aquele momento, não tem às vezes você fica viciado por algumas coisas, quando você não tem, aquilo te escraviza. Agora, João, só anota se você puder, João capítulo 8, 34 e 35, João, Evangelho de João capítulo 8, 34 e 35, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aquele que vive atrás da pornografia digital, ele é escravo da pornografia digital, é escravo da sua mente pornográfica. O escravo, eu estou falando para menino e menina. Às vezes a menina fala assim, tá vendo, olha os caras. As minas também têm problema com pornografia. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. É o filho que nós estamos falando, lembra do filho pródigo? O escravo não tem lugar, Jesus está falando, mas o filho não, o filho permanece. Segunda questão, ele se arrepende. Significa o seguinte, muda de ideia, muda de atitude, muda de vida. Há situações na vida que nos levam ao arrependimento. E o que aconteceu com ele, levou ele a se arrepender. A ficha caiu. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, diz o seguinte, olha, ele caindo em si, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Ele fala, o que eu fiz, né? Cai aquela, o que eu fui fazer, cara? Olha, os empregados do meu pai têm fartura, têm tudo. Aí eu quis viver a vida do jeito que queria, quis gastar dinheiro, quis viver adoidado. Olha onde eu vim parar, ele se arrependeu. Aí lembra que eu falei para você, o caminho da ida é fácil. E para voltar agora para esse pai, gente, ele já se arrependeu, e agora? Como é que faz? Ele reconhece, já reconheceu que é pecador. Versículo 18 diz o seguinte, ele começa a treinar, o que ele vai fazer?
quando chegar perto do pai. Ele diz o seguinte: olha, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. As situações difíceis que ele passou fez com que caísse na real. E aí ele começa, já fala assim: eu preciso voltar, como é que eu faço? E ele já fala: eu vou chegar, vou caminhar e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei. Mas ele não tinha certeza como é que ele ia ser recebido. E agora, gente, como é que vocês acham que ele ia ser recebido, hein? O cara pegou o dinheiro do pai, fez isso, cortou o coração do pai, porque fez algo que, só se o pai tivesse morrido, mas ele pede: antecipa a herança aí, velho. Como é que ele volta? Esse era o dilema dele. Ele tinha que dar um passo. Como muita gente que talvez está aqui, tem que dar um passo. Você já viu que está fora, já viu que está longe, mas tem que dar um passo para voltar para o pai, né? Como é que faz? O pai vai me receber? O que eu faço? Eu tenho vergonha. Será que ele estava com vergonha nessa hora? Será que ele tinha vergonha? Como é que eu faço para chegar? Eu fiz essa mensagem uma vez, eu ia fazer desse jeito. Quem estava o dia que eu preguei sobre o filho pródigo e eu rasguei minha blusa e me sujei todinho? Você estava? Eu quase fiz isso. Eu devia ter feito, mas não fiz. Mas eu fico imaginando ele vai chegar daquele jeito, sujo, fedendo, catar junto com o porco, meu. Aí os empregados do pai, olhando para ele, falam: que é isso? Olha aí. Olha o jeito que esse cara está chegando, da onde ele veio. Ele veio sujo, ele veio com as marcas do pecado, aonde ele se enfiou. Ele veio com todas aquelas consequências do que ele fez. E agora? Ele deve ter pensado assim: como é que eu chego agora? Como é que eu chego? Como é que eu vou levantar a mão de repente lá no EIC e falar assim: eu quero voltar para Jesus? Vamos lá para mim e vou dizer: você estava longe de Deus? E daí? Voltei. Ele precisava dar um passo na direção do Pai. E no versículo 20, isso acontece. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E o pai, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. É assim que o pai recebe, viu? É desse jeito que ele recebe. O pai podia estar irado, bravo, magoado ele estava, com certeza estava triste. Porque ele pediu a herança, falou: me dá a herança aqui, pai, vou vazar com esse dinheiro e vou pintar e bordar. Mas o pai tem uma atitude diferente. E eu vou dizer uma coisa para você. A lei, lá em Deuteronômio, dizia o seguinte: quando o filho tinha uma atitude como essa, desonrava a família, caia fora, ele era apedrejado na região onde ele estava. Esse pai sabia disso. E a fama dele já tinha corrido. Parou para pensar nisso? E agora, o pai vê o filho de longe, o que esse pai faz? Vou correr até ele, vou meter pedra no meu filho. Ele vai e abraça o filho, beija e cobre o filho. Ele corria o risco de ser, sim, apedrejado. E é o que eu quero falar agora um pouco para você, a reação do pai, que é o que às vezes preocupa quem está voltando. Como é que eu vou voltar? Como é que o pai vai me receber? Vocês viram como é que esse pai recebeu? É que quando a gente se refere a Deus, quando a gente pensa em Deus, infelizmente a gente compara a Deus, às vezes, com o seu pai, que talvez na sua casa não está legal contigo e está te tratando de uma forma muito mal, e a gente precisa orar por isso, para que algumas casas tenham paz. Isso é motivo da nossa oração. Então, talvez você vive uma vida na tua casa onde você não tem paz. Então, a figura de pai é aquela que você tem na sua casa. A figura de pai é aquilo que você vê às vezes até dos seus amigos, a forma como eles tratam. A figura de pai às vezes está na figura do professor.
que é a forma como aquele professor trata alguns alunos. Mas quando você olha para o nosso Pai Celestial, Ele não tem essa aparência. Então você tem que quebrar isso, que às vezes essas marcas todas que estão na sua mente, no seu coração, você tem que tirar. E não ficar, porque não vai adiantar você se arrepender, reconhecer que pecou, mas não tomar a atitude de voltar, porque não sabe o que fazer. Como é que meu pai vai me receber? O que eu faço agora? Ele enfrentou tudo isso. Ele enfrentou a vergonha dos empregados, do irmão mais velho, mala, porque depois ele foi muito mala, mas isso aí é para uma outra mensagem. Ele enfrentou de peito aberto e enfrentou o pai. E o pai correu para trás dele, logo lhe deu um abraço e um beijo, cara. Aí o filho vem e fala o seguinte: pai, lembra que ele estava ensaiando, né? Vou falar que eu pequei. Agora ele fala. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho. Vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que aquele que vem após mim, jamais eu lançarei fora. Não ache que Deus, porque você errou, você ficou longe, Deus não vai virar o rosto para você, e você não vai ser mais digno de ser chamado como filho. É o que ele falava: olha, não sou nem digno de ser chamado como filho. Querido, querida, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, filho, você vai ser chamado de filho, sim, porque através do sangue de Jesus nós temos pecado e somos chamados de filho. E aí ele fala o seguinte: olha, depressa, ele avisa o pessoal: olha, traga uma roupa boa para ele, traz a melhor roupa, e já veste ele. Olha a roupa dele, ele não quer que ele seja, põe uma roupa no cara, imagina a roupa dele suja, por onde ele andou. É hora de trocar de roupa, não é verdade, gente? Tem muita gente que passou por muitos locais e achou: que tipo de roupa você vem vivendo? Que tipo de amizade você trouxe? Que marcas você trouxe? É roupa nova. O Pai quer te dar roupas novas, limpas. Tirar aquela roupa suja e colocar uma roupa limpa em você. Aí ele fala: pega um anel e põe no dedo dele. Por que o anel? O anel era um símbolo. Famílias que eram abastadas, que tinham dinheiro, eles tinham um anel com o brasão da família. Bonito, né? Então já pegou logo: põe um anel no dedo dele, porque ele é filho e ele é da família, hein? Você é da família de Deus, tá ligado? Você é da família de Deus. Então, se você volta, você é recebido como filho, você é da família. Quantas vezes você já viu o pastor Grava fazendo aqueles apelos? Você voltou e aí Deus vai colocar o anel no seu dedo e tal. Esse é o sentido. Você é família, ó. Anel no teu dedo, cara. Você é família, ó. Família de Deus. E aí colocaram sandália nos pés. O cara veio como se fosse um verdadeiro mendigo, não é verdade? Eu já vi, gente, é tão lindo. Eu já tive. Quem já viu pessoa que vivia no meio da rua se converter e vir totalmente diferente, totalmente mudado, porque você não conhecia a pessoa? Alguém já viu isso? Você já viu? Quem mais já viu? Esses loucos que vieram renovados, já viu? É a coisa mais linda que tem. Você vê um cara que não tinha Deus, que vivia no mundo da droga, vivia numa cracolândia da vida, mas um dia ele tem um encontro com Cristo, alguém tira ele daquele lugar, e ele quer ficar no Evangelho, e vem totalmente novo, sandálias novas. Para a gente concluir, uma coisa que eu achei legal. Quando esse filho, ele sai pedindo dinheiro. Dá minha herança. Ele pede dinheiro. Agora, quando ele chega, que é difícil a chegada, ele pede o perdão. Que bom, né? Então, talvez você saiu. Hoje é dia de você pedir perdão. Então, esse é o sentido que eu queria explicar de toda vez que você ouve aquela oração: olha, se você quer voltar para Jesus, é isso.
o caminho da volta é mais difícil mesmo. Então, para a gente concluir o que nós estamos falando, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado onde eles podem levar você. Pessoas que estão lá na sua sala, na sua escola, na família, que já foram do EIC e ficam chamando vocês para lá e para cá. Cuidado com esse tipo de gente. E a dica: não se envergonhe do pai. Ele está esperando você voltar. Olha o que esse pai fez, ele correu. Ele vai ao encontro, ele foi ao encontro do filho. O filho só teve que se mostrar: olha, estou aqui, pai. Deu bandeira: estou aqui. O pai olhou e falou: é agora. Agarrou esse filho, abraçou, beijou. Não deu, eu preciso ir lá pedir perdão para não sei quem, eu preciso me consertar. Volta para Jesus. Ele voltou, não quis nem saber, ele voltou do jeito que ele estava. Ele não foi tomar banho num rio, vou tomar um banho no rio, tirar pelo menos essa sujeira aqui, minha roupa está suja. Não, ele falou assim: eu vou na direção do meu pai. Então é do jeito que você está, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês, sobre a explicação desse filho, e a explicação do que é, quando a gente fala, quem quer voltar para Jesus, levanta a sua mão. Feche seus olhos, vamos orar. E como eu falei para vocês, a primeira pergunta, o primeiro convite é para você que entrou aqui, talvez pela primeira vez, segunda vez, e nunca convidou Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador. Hoje é dia de você convidá-lo para Ele entrar na sua vida, ser o seu Senhor, seu Salvador. Porque salvação é só em Jesus, então é coração aberto para recebê-lo, confessando com a sua boca que Ele é seu Senhor. Então o primeiro convite que Jesus faz hoje, talvez você veio no EIC já há muito tempo, mas nunca teve essa atitude, nunca canta, pula, ouve mensagens, mas nunca convidou Jesus mesmo para viver, sabe? Nunca tomou um passo sério: olha, quero viver com Jesus. Se você quer tomar essa decisão hoje, quer dizer, olha, eu vou viver com Jesus, faz um sinal com a sua mão, eu vou orar com você. Alguém quer hoje receber esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão, eu vou orar. Alguém quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Já vi sua mão levantada. Alguém mais quer convidar Jesus para morar na sua vida, entrar no seu coração, transformar a sua vida, de coisas que talvez você ache que não tem jeito? Olha, não tem jeito não, para Jesus tem sim. É nova vida com Deus. Eu vou perguntar só mais essa vez: alguém mais quer Jesus na sua vida? E agora eu vou fazer a pergunta que tem tudo a ver com o que a gente ouviu. Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero orar com essa menina que está recebendo Jesus. Olha para mim, deixa ela olhar para mim. Isso. Eu vou fazer uma oração, você vai repetir. É uma oração que representa aquilo que você está dizendo. Você vai dizer com palavras. É um convite para Jesus entrar na sua vida. Então você vai dizer assim: Senhor Jesus, nessa tarde eu abro a porta do meu coração e te convido, entre em minha vida. Vem ser o meu Senhor, meu Salvador. Com a minha boca eu confesso, e com o meu coração eu creio que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por essa vida que se rendeu a Ti, convidou o Senhor. Deus, faz uma obra diferente, uma obra nova, uma nova vida a partir de hoje. Faz a Tua obra, Pai. Restaura o que precisa ser restaurado, em nome de Jesus. Amém. Continua com seus olhos fechados. Agora é a pergunta que tem a ver com o texto. Talvez você está como esse filho que a gente contou, o filho pródigo, andou por aí,
foi se afastando de Deus. E a hora que você caiu na real, você estava bem longe já. Perdeu a alegria de estar aqui cantando, perdeu a alegria, quando fala em oração para você é um peso. Mas você precisa fazer algumas coisas. Primeiro é se arrepender, voltar para Deus, e é tomar um passo na direção de Deus. Se você está longe, é fazer o que o filho fez, vai na direção do Pai. E o Pai que está aqui, Ele vai receber você, sabe como? Vai receber você com abraço, e vai te perdoar. Então há alguém aqui nessa condição, e que hoje entendeu a real. Já vi tua mão levantada. Alguém mais quer voltar hoje? Já vi você. Quem mais quer hoje voltar? Está longe como aquele moço, e hoje quer voltar para Jesus. Nós vamos orar juntos. Tem mais alguém que quer voltar para o Pai? O Pai está aqui. Deixa eu ver. Levanta tua mão forte. Forte não, alto, para eu poder ver. Então tá. Já vi sua mão erguida, pode baixar. Eu vou orar com vocês. Olha, hoje é um dia especial. Porque você está dizendo o seguinte: olha, cansei daquelas coisas, estou voltando para a casa do Pai, estou voltando para a casa do meu Deus, estou voltando para Jesus. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque essas vidas entenderam o teu recado essa tarde, entenderam que estão longe do Senhor, entenderam que estão andando atrás de coisas que agradam a elas e não agradam ao Senhor, mas elas hoje dão um passo na sua direção. E como diz a tua palavra, Deus, eu sei que o Senhor dá vários passos na direção delas, e corre, e abraça, e beija, e recebe, e perdoa, e dá novo sentido de vida. Muito obrigado, Deus, pelo seu perdão. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor hoje está fazendo algo novo, diferente nessas vidas. Eu repreendo toda e qualquer opressão maligna sobre cada uma delas, em nome de Jesus, e que sejam libertas de tudo que as aprisionou, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente?